Graça e paz, amados irmãos. Sou o irmão Rian. Vim contar minha experiência que tive com Jesus. Antes desse fato acontecer, eu estava jejuando. E os jejuns estavam sendo bênção, pois me sentia mais limpo, porque eu estava louvando os hinos da harpa, meditando na palavra e em oração. E quando eu ia entregar o jejum, sentia algo quente em volta de mim, e até mesmo perto. Teve uma vez que eu estava assistindo um culto pelo celular no YouTube, e eu estava de olhos fechados. Vi algo branco passar na minha frente. Na mesma hora, ali abri os olhos. Imagina você ali, de jejum e olhos fechados. E do nada passa algo branco forte na sua frente. E na mesma hora você abre os olhos e fica feliz. Nunca tinha sentido isso, pois só comecei a fazer jejuns frequentes esse ano, porque eu achava que tinha que tirar a malícia da mente. Porém os jejuns ajudam muito, pois você se separa mais para Deus, e é lutando que venceremos. Quando vêm as impurezas, devemos repreender, e já começar a pensar em algo puro. Exemplo, se imaginar pregando para alguém, e claro, como dever de todos os cristãos, se humilhar diante de Deus para Ele nos ajudar. Eu ainda não cheguei aonde quero, na purificação da mente, mas como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3,16, contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, irmãos. Lembrando também, que eu estava fazendo jejum para ir na casa de um irmão com o pastor, pois a sua esposa estava se manifestando, porém tinha alguns impedimentos. Mas em um dia de culto, o irmão e a sua esposa estavam lá, e como já tinha encerrado a palavra, e como fazemos depois da palavra a oração para encerrar tudo, a irmã caiu, e todos os irmãos ali juntos orando por ela. Eu fui com fé, pus a mão na cabeça dela. Tem um porém. Pois sabemos que a gente não pode orar assim por uma pessoa, se estivermos com impedimentos no coração e sem estarmos preparados no mundo espiritual. O impedimento era que o irmão disse algo para mim que eu não estava preparado. Porém, às vezes muitos de nós conversamos com pessoas através do WhatsApp, e às vezes o WhatsApp dá uma visão errada do que falamos. Mas esse impedimento foi tirado, pois conversei com o irmão, e ficamos bem. É assim que nós cristãos devemos ser, não deixar que Satanás lance setas em nossas mentes para querer ficar contra nossos irmãos, e pensar mal dele, pois a Santa Escritura diz em Zacarias 8:16-17, são estas coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com seu próximo, e executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Eu aborreço todas essas coisas, diz o Senhor. Devemos ser unidos, meus irmãos, pois um reino dividido contra si mesmo não prosperará. Dando continuidade, tem coisas que não falarei para o vídeo não ficar tão longo, e o que eu estou falando é o foco principal. Sabemos que se colocarmos a mão na cabeça de alguém sem estarmos preparados espiritualmente, demônios entram em ti através das brechas. E depois desse acontecimento na igreja, antes de dormir, me ajoelhei e fui orar. Me lembro que não tive domínio de mim mesmo. Parecia que tinha algo dentro de mim, ao ponto de eu ficar me inclinando para o lado, e não consegui orar muito, e fui dormir com o coração um pouco pesado e triste. Antes de ir dormir, fiquei pensando aonde eu errei, e me veio na mente essa parte em que pus a mão na cabeça da irmã para orar por ela. Irmãos, quero dizer que a presença de Jesus é linda, e para testificar que era Jesus no sonho, meses ou semanas atrás, não me recordo bem, eu estava cortando o cabelo do meu irmão, e eu comecei a sentir saudades de Jesus, sendo que eu tinha ido na consagração de manhã no dia de sábado. Outra vez também, foi quando eu voltei para Jesus, pois eu tinha me desviado. Me lembro que quando eu estava desviado, eu vivia triste, isolado no quarto jogando o jogo Free Fire. Aliás, eu larguei Jesus por causa desse jogo. É até triste falar isso, pois muitos de nós trocamos Jesus por um prato de lentilha, como Esaú que trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. E eu ia para a escola, fazia todo mundo rir e eu ria demais. Porém ao chegar em casa, estava eu lá com um profundo vazio no vício desse jogo que sim é consagrado a Satanás, aonde vemos milhões de jovens, adultos jogando isso e ficando viciado, e muitos deles podem criticar os que estão fumando cigarro, maconha, bebidas, e aqueles que estão na Cracolândia, mas esses tais estão também no vício, pois não há picadinho e nem pecadão, ambos irão para o inferno se continuarem nessa vida. E me lembro que quando eu voltei para Jesus, eu voltava da igreja e ficava alegre, pulava de alegria, dava glória a Deus, sentia que o Espírito Santo estava feliz comigo também. Isso é muito lindo.
E numa certa madrugada, eu estava buscando Jesus como estava fazendo todos os dias madrugando, pois se eu tive coragem de madrugar jogando jogos sendo escravizado, eu também tive coragem de passar as madrugadas buscando a Jesus. Me lembro como se fosse hoje. Jesus veio me visitar na madrugada, e como eu morava de aluguel em uma casa, eu morava em cima, e eu orava no quarto em direção à janela, e lá do lado de fora eu sentia aquele ser com aquelas mãos e pés furadas bem na minha frente. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele não me criticou como muitos crentes fazem desprezando seus irmãos. Ao contrário, ficou feliz e veio me visitar. É muito lindo. Essa foi a testificação. E nesse dia eu fui dormir e sonhei que eu estava na rua, e na calçada tinha uma pessoa manifestada e passou uma pessoa que não conheço. Parou querendo o expulsar, mas aí o demônio disse que iria colocar eu e ele nas drogas. E eu fiquei com um pouco de medo, e me recordo que parecia que eu estava mal também, e tinha pessoas lá em volta ligando para alguém orar por mim, e muitas pessoas passavam e nem davam atenção. E depois eu já estava em outro lugar, e eu estava tentando ligar para um cooperador que não falarei o nome, porque não é necessário, e eu ligava pedindo para ele orar por mim, para sair o mal que estava em mim, mas ele dizia que não podia, e o lugar onde eu estava era meio que no mato com algumas pessoas, casas, e o lugar era espaçoso. E depois desse fato, eu fui para dentro de uma casa, e lembro que ajoelhado, passou um clarão lindo, eu olhei para cima e vi, e eu acredito que passou dentro de mim tirando todo o mal, porque foi muito rápido, e eu senti a presença de Jesus lá fora, e eu levantando fui correndo gritando, Jesus, Jesus, sabe, de uma forma diferente como se ele fosse meu amigo, e quando eu chego lá tinha um vento suave, e uma claridade linda, Jesus estava ali, só que em espírito, aquela presença tão linda que alegra nossos corações, que dá a paz que o mundo não dá, como ele mesmo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Depois disso, parecia que eu estava me preparando para alguma coisa que ia vir, e me lembro de ter falado, vai vir algo pior que a Covid-19. Vi algo vermelho subindo para cima em direção às nuvens, e o entendimento que eu tive foi de que algo da natureza vai acontecer, e já está até acontecendo. É só vocês buscarem se informar. Estamos caminhando para o fim, irmãos. Vamos nos preparar, pois o que está acontecendo no mundo é o princípio das dores. E quando eu acordei desse sonho, eu fiquei com o meu coração alegre e leve, irmãos. Muito lindo. E eu já acordei falando, Jesus me visitou, Jesus me visitou. E ali eu estava com vontade de buscar e meditar na Bíblia. E anos antes dessa experiência, se não me falha a memória, lá no final de 2018 eu vi um anjo. Um certo dia, eu estava orando com minha irmã no quarto, e eu estava sensível ao mundo espiritual por eu estar orando muito, e ali eu senti dois anjos. E quando eu abri a janela, eu vi uma luz muito forte aparecendo e desaparecendo numa velocidade rápida. Na mesma hora eu fiquei tremendo e feliz por ver aquela luz linda. É como se fosse uma abertura que se abre e fecha do mundo espiritual para o físico. Já senti também algo passando perto de mim enquanto eu orava, e eu acredito que são anjos. São presenças muito lindas, irmãos e irmãs. Se vocês querem alguma experiência, continuem buscando e pedindo, e no momento em que vocês menos esperarem, Deus com a sua misericórdia te dará. Eu estava me esforçando a ir para a igreja, e no final de semana, dia de sábado, fui na manhã orar, e depois fui na tarde às 3 horas me esforçando, pois tive que andar de bicicleta em uma distância longa, e nessa tarde eu orando na igreja tive uma visão, vi uma luz em cima da minha casa. Deus é muito misericordioso, enquanto nós nos esforçamos para buscar a Ele perseverando na oração, jejuns, meditando na palavra, Ele envia seus anjos para nos proteger, proteger nossa família, livrar-nos da morte, pois Deus nos dá tantos livramentos que nem nós sabemos. Eu nunca cheguei a ver essas coisas, tudo isso foi pela misericórdia de Deus, pois nesse dia eu estava sentindo algo quente do meu lado. Eu tinha encostado a mão no piso porque poderia estar quente, mas era algo que estava ali do meu lado, e eu senti algo falando comigo. Se santifique mais que te mostrarei coisas novas. Assim também, digo para vocês, irmãos, continuem se santificando, e além de Deus nos mostrar coisas ocultas que não sabemos, vamos conseguir nossa salvação pela sua graça, pois a graça é um dom imerecido concedido por Deus. Recordo que no ano passado, em 2020, que eu estava passando por umas fraquezas, eu tive um sonho, eu estava jogando bola, e depois de alguns minutos entrei em uma casa vazia, e quando eu olho para trás, vi um cara apontando a arma para mim, e ele atirou na minha cabeça. Logo em seguida, irmãos,
Eu parei em um lugar totalmente escuro. Ali naquele mesmo momento eu tive a consciência que eu estava no inferno. Porém eu não senti nada, nem dor nem algo quente, nada, pois eu acredito que Deus não permitiu. Mas irmãos, assim que eu estava ali, eu senti que chamei meu irmão e minha mãe. Porque de fato, irmãos, a primeira coisa que fazemos quando estamos em perigo, chamamos por nossos familiares para nos ajudar. E para confirmar que é verdade, irmãos, eu vi um vídeo de um irmão que a mãe dele era da macumba, aí ela faleceu, e um certo dia ele estava conversando com o pastor, e através do áudio do WhatsApp saiu a voz da mãe dele, e ela gritava pelo nome dele, e o Exu Mirim cantava: "Tá tudo no inferno." E se você, irmão ou irmã, tem coração incrédulo, veja com seus próprios olhos. Apenas pesquise "Sons do Inferno" capturado via WhatsApp, e eu ali em um lugar escuro. Eu sentia que nunca mais eu ia sair dali. Senti que acabou tudo. Já era. As oportunidades já se foram. Mas aí eu acordei desesperado, e me ajoelhei na cama pedindo misericórdia a Deus. Fiquei com aquele sentimento por alguns dias. E eu imagino as pessoas que estão lá agora sofrendo, gritando, sendo torturadas, seus membros sendo decapitados e depois sendo regenerados, e sentem que nunca mais sairão de lá, só sairão para o dia do juízo e serão lançadas ao lago de fogo. E muitos de nós temos oportunidades, e a gente se abate por pouca coisa querendo desistir, sendo que se a gente voltar atrás, é capaz de morrermos no pecado e irmos para esse lugar terrível, de dor e tormento. Estamos em uma caixa fechada. A única saída é Jesus, e sem Jesus não conseguiremos sair dela. As pessoas não estão indo para o inferno porque não ouvem, e sim porque têm os seus corações duros. Vamos buscar a Jesus, porque enquanto há vida, há esperança. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. E se você está fraco, continue orando. Persista. Você não pode parar agora. Há uma vida eterna te esperando. Você que está desviado, volte enquanto é tempo. Pois eu tive um sonho que eu ficava quando Jesus tinha voltado. Eu fiquei desesperado correndo de um lado para o outro dizendo: meu Deus, por que eu fui me desviar? Irmãos, tenho vontade de chorar só de dizer isso, pois muitos desviados irão dizer o mesmo que eu disse no sonho. Irmãos, sabe aquela bola grande de ferro, que quando é colocada no pé de uma pessoa ela não consegue se mover, sair do lugar? Então, assim somos nós, se ficarmos presos nas coisas desse mundo, em todo tipo de pecado. Quando o arrebatamento acontecer não subiremos, pois ficamos presos nas coisas desse mundo. Imagine, irmãos, perder a única oportunidade de salvação. É só uma oportunidade, não vale a pena. Nossa alma não quer sofrer. Nossa alma quer viver ao lado do nosso Criador. Se nessa caminhada você caiu, levante e continue. Não pare. Busque hoje. Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. O fim está próximo. A terra será destruída pela ira do Deus Todo-Poderoso. A raça humana nunca mais existirá. Muitos não aceitam a Jesus, porque ainda não foram para o inferno, pois quando irão dar valor a cada oportunidade que tiveram sobre a face da terra e não aproveitaram. Saiam da prática do pecado, irmão e irmã. Quanto mais pecamos, mais perto da morte estamos. E quanto mais nos santificamos, mais perto da vida eterna estamos. Então vigiemos, pois o mundo espiritual nos observa a todo momento, e o que fazemos nesse mundo material afeta também no mundo espiritual ao ponto que nos santificamos a cada dia, e orar pelo próximo causa um efeito. Assim também se pecarmos irá causar efeitos, uma morte, e os demônios vão se chegando para perto de nós. É uma ação e reação. Agiu aqui nesse mundo físico, houve uma reação no mundo espiritual, tanto para o bem tanto para o mal. Aceite a Jesus enquanto tu tens vida. Não há para onde correr. A cada dia que se passa, é mais um dia que se aproxima ao dia do juízo ou da sua morte. Essas experiências que tive são boas e necessárias para nos despertar. Se você nunca teve, continue orando e pedindo a Deus que Ele irá te mostrar. Irmãos, ultimamente eu tenho me sentido muito amigo de Jesus, e sempre olho para o céu conversando com Ele. Choro e sinto que Ele me ouve e nos ajuda. E lá em João 15:15 Jesus disse: já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz ao seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Se você está triste, sem esperança, aflito, família destruída, se sente sozinho ou sozinha abandonada por todos, clame, chore, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. E lembrem o que Jesus disse em Mateus 28:20. E eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Amém. Apocalipse 22, 12 ao 17. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O fim vem. O fim vem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém. Eu queria nesse momento fazer um apelo. Se você está desviado, se reconcilie hoje. Se você nunca aceitou, confesse a Jesus. Levanta a tua mão direita e repita comigo. Você que desviou e você que quer aceitar a Jesus. Jesus, nesse momento eu faço uma reconciliação com o Senhor. Jesus, nesse momento eu te aceito como meu Salvador. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Risca meu nome do livro da culpa e coloque o meu nome no livro da vida, e sela para o dia da redenção. Amém. Deus abençoe a cada um que ouviu essas experiências. Não deixem de compartilhar para alcançar mais almas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.